O capítulo 39 de Isaías é um relato histórico que serve como um elo profético crucial. Ele descreve a imprudente decisão do rei Ezequias de exibir as riquezas de seu reino a uma delegação babilônica. Em resposta a essa arrogância, o profeta Isaías entrega uma profecia direta e terrível. Toda a riqueza e os descendentes do rei serão levados para a Babilônia. O capítulo conclui com a submissão de Ezequias à palavra de Deus, embora sua resposta revele um foco mais em seu próprio tempo de vida do que no futuro de sua nação. A passagem estabelece a Babilônia como o próximo grande adversário de Judá e encerra a narrativa histórica, preparando o terreno para as profecias de consolo no restante do livro. Vamos à leitura. Isaías, capítulo 39. Nessa mesma época, o rei de Babilônia, Merodach-Baladã, enviou a Ezequias embaixadores levando uma mensagem e presente, porque soubera da doença e do restabelecimento do rei. Ezequias sentiu-se lisonjeado e os fez visitar os tesouros de seu palácio, a bachela de prata e ouro, os perfumes, os ungüentos preciosos, assim como seu arsenal e todos seus depósitos. Nada houve em seu palácio e em todos os seus domínios que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio visitar o rei Ezequias e lhe disse: Que disseram esses homens e de onde vieram eles para fazer-te visita? Vieram ver-me de longe, de Babilônia, respondeu Ezequias. E que visitaram eles em tua casa? Replicou Isaías. Viram tudo o que se encontra em meu palácio, respondeu Ezequias. Nada há em meus tesouros que eu não lhe tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: Escuta a palavra do Senhor dos Exércitos. Aproxima-se o tempo em que se levará para a Babilônia tudo aquilo que é em teu palácio, tudo que acumularam os teus pais até este dia. Nada ficará, declara o Senhor. Tomarão até os teus próprios filhos que geraste, para fazer deles eunucos no palácio do rei de Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: A sentença do Senhor que acabas de proferir é justa, pois dizia a si mesmo: Ao menos terei paz e segurança enquanto viver. O capítulo 40 de Isaías é um magnífico ponto de virada do livro. A mensagem de Deus para o seu povo é clara. Consolem o meu povo. O tempo de punição acabou e a salvação está próxima. O profeta anuncia a chegada do Senhor com poder e ao mesmo tempo com a ternura de um pastor. O capítulo usa uma poesia grandiosa para contrastar a incomparável grandeza de Deus com a futilidade da idolatria e a fraqueza humana. Ele termina com a promessa de que, embora o homem se canse, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, elevando-se como águias, correndo sem se cansar e caminhando sem se fatigar. Isaías capítulo 40. Consolai meu povo, diz vosso Deus. Animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas, que sua falta está expiada, que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Uma voz exclama: Abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor se manifestará. Todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Clama, disse uma voz, e eu respondi: Que clamarei? Toda criatura é como a erva e toda a sua glória como a flor dos campos. A erva seca e a flor fenece quando o sopro do Senhor passa sobre elas. Verdadeiramente o povo é semelhante à erva. A erva seca e a flor fenece, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Subi a uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião. Elevai com força a voz para anunciar a boa nova a Jerusalém. Elevai a voz sem receio. Dizei à cidade de Judá: Eis vosso Deus. Eis o Senhor Deus que vem com poder, estendendo os braços soberanamente. Eis com ele o preço de sua vitória. Faz-se proceder pelos frutos de sua conquista. Como um pastor, vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras de seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Quem, pois, mediu o mar no côncavo da mão? Quem, com seus dedos abertos, mediu os céus? Quem, com o alqueire, mediu a matéria terrestre, pesou as montanhas no gancho e as colinas na balança? Quem determinou o Espírito do Senhor e que conselheiro lhe deu lições? De quem recebeu conselho para julgar bem,
para que se lhe indique o caminho da justiça, se lhe ensine a ciência e se lhe mostre a vida mais prudente? As nações são para ele apenas uma gota de água num balde, um grão de areia na balança. As ilhas não pesam mais que o pó. O Líbano não bastaria para o braseiro de seu altar, nem seus animais para os holocaustos. Todas as nações juntas, nada são diante dele. A seus olhos são como que inexistentes. A quem poderias comparar Deus e que imagem dele poderias oferecer? Um artesão funde uma estátua, o ourives a placa de ouro, e faz derreter as correntinhas de prata. Prestam-se assistência mútua, dizem um ao outro, coragem. O fundidor estimula o ourives e o malhador o ferreiro. A solda é boa, diz, ele a reforça com rebites para que não oscile. Aquele que deseja esculpir uma imagem, escolhe madeira que não apodrece. Põe-se à procura de um operário hábil, a fim de assentar uma estátua que não oscile. Não sabeis? Não aprendeste? Não vos ensinaram desde a origem? Não compreendestes nada da fundação da terra? Aquele que domina acima do disco terrestre, cujos habitantes vê como se fossem gafanhotos, aquele que estende os céus como um véu de gaze e como tenda os desdobra para aí se abrigar, reduz os príncipes a nada e faz desaparecer os governantes da terra. Apenas estejam plantados, apenas sejam semeados, apenas seu lato tenha lançado raízes no solo. Sopra sobre eles e os resseca, e o turbilhão os varre como palha. A quem então poderias comparar-me? Que possa ser a mim igualado, diz o santo. Levantai os olhos para o céu e olhai. Quem criou todos esses astros? Aquele que faz marchar o exército completo e a todos chama pelo nome, o qual é tão rico de força e dotado de poder, que ninguém falta ao seu chamado. Por que dizer-te então, ó Jacó? Por que repetir, ó Israel? Escapa meu destino ao Senhor. Passa meu direito despercebido a meu Deus? Não o sabes? Não o aprendeste? O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra sem jamais fatigar-se, nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhe asas de águia. Correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Nesse trecho do capítulo 41 de Isaías, é a seção que continua a mensagem de consolo iniciada no capítulo anterior, mas de uma forma mais argumentativa. Ela é uma defesa teológica da soberania de Deus e uma mensagem de profundo encorajamento para Israel, que se sentia fraco e abandonado. Isaías capítulo 41, dos versículos 1 ao 16. Ilhas, silenciai para me ouvir, e que os povos renovem suas forças, que venham tomar a palavra e pleitear comigo sua causa. Quem suscitou do Oriente aqueles cujos passos são acompanhados de vitórias? Quem pôs então as nações à sua mercê e fez cair diante dele os reis? Sua espada os reduz a pó, seu arco os dispersa como se fossem palha. Persegue-os e para invulnerável, sem mesmo tocar com seus pés o caminho. Quem, pois, realizou essas coisas? Aquele que desde a origem chama as gerações à vida. Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que estarei ainda com os últimos. À sua vista, as ilhas são presas de temor e os confins da terra tremem. Que se apresentem e venham. Mas tu, Israel, meu servo, Jacó que escolhi, raça de Abraão, meu amigo. Tu que eu trouxe dos confins da terra e que fiz vir do fim do mundo, e a quem eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Nada temas, pois estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Vão ficar envergonhados e confusos todos aqueles que se revoltaram contra ti. Serão aniquilados e destruídos aqueles que te contradizem. Em vão os procurarás, não mais encontrarás aqueles que lutam contra ti. Serão destruídos e reduzidos a nada aqueles que te combatem. Pois eu, Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo, nada temas, eu venho em teu auxílio. Portanto, nada de medo, Jacó, pobre vermezinho, Israel, mísero inseto.
Sou eu quem venho em teu auxílio, diz o Senhor, teu Redentor é o Santo de Israel. Vou fazer de ti um trenó triturador, novinho, eriçado de pontas. Calcarás e esmagarás as montanhas, picarás miúdas colinas como a palha do trigo. Tu as joeirarás e o vento as carregará, o turbilhão as espalhará. Entretanto, graças ao Senhor, te alegrarás, te gloriarás no Santo de Israel. Nesse trecho do capítulo 2 de Gálatas é a continuação da defesa de Paulo de seu apostolado e do verdadeiro evangelho. Ele usa o relato de sua visita a Jerusalém para mostrar que seu evangelho foi confirmado pelos líderes da igreja. O episódio de Tito é a prova de que a circuncisão não era exigida dos gentios. A segunda parte do capítulo narra o confronto público de Paulo com Pedro, que agia com hipocrisia, comprometendo a verdade do evangelho. O capítulo atinge seu clímax com a declaração teológica central. A justificação de uma pessoa não vem pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, dos versículos 1 ao 16. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentil, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos falsos irmãos intrusos que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozávamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, fomos por esta vez condescendentes para que o evangelho permanecesse em sua integridade. Quanto aos que eram de autoridade, o que antes tenham sido não me importa, pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Essas autoridades, digo, nada me impuseram. Ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada, como a dos circuncisos a Pedro, porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o dos pagãos. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos e ele aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, revesti-lhe francamente como era censurável, pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se deste, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, em presença de todos: se tu que és judeus vive como os gentios e não como os judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como os judeus? Nós, judeus de nascença, e não pecadores dentre os pagãos. Sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo, e não pela prática da lei, pois pela prática da lei nenhum homem será justificado. Nesse trecho do Salmo 101 é uma oração comovente de um homem que sofre profundamente. A primeira parte do Salmo é uma súplica desesperada para que Deus o ouça. O salmista expressa sua dor com metáforas vividas, descrevendo um sofrimento físico que o consome e um sentimento de isolamento total. Ele se sente humilhado por seus inimigos e até mesmo abandonado por Deus, cuja cólera ele acredita ser a causa de sua aflição. O salmo conclui com uma reflexão sombria sobre a brevidade da vida, que intensifica o clamor por uma resposta divina. Este salmo é um exemplo poderoso de como a fé se expressa em meio à dor e ao desespero. Salmo 101, dos versículos 1 ao 12. Prece de um aflito que desabafa sua angústia diante do Senhor. Senhor, ouvi a minha oração e chegue até vós o meu clamor. Não oculteis de mim a vossa face no dia de minha angústia. Inclinai para mim o vosso ouvido. Quando vos invocar, acudi-me prontamente. Porque meus dias se dissipam como a fumaça, e como tição consome-se os meus ossos.
Queimando como erva, meu coração murcha, até me esqueço de comer meu pão. A violência de meus gemidos faz com que se me peguem a pele e os ossos. Assemelho-me ao pelicano do deserto. Sou como a coruja nas ruínas. Perdi o sono e gemo, como o pássaro solitário no telhado. Insultam-me continuamente os inimigos. Em seu furor me atiram imprecações. Como cinza, do mesmo modo que pão, lágrimas se misturam à minha bebida, devido à vossa cólera indignada, pois me tomastes para me lançar ao longe. Os meus dias se esvaecem como a sombra da noite e me vão murchando como a relva. Nesse trecho de Eclesiástico é uma profunda reflexão teológica sobre a grandeza e a onipotência de Deus. O autor nos lembra que ninguém pode compreender plenamente as obras divinas, que são perfeitas em sua ordem e planejamento. A passagem nos chama à humildade diante do poder de Deus, que é tão grande que até os anjos o temem. O texto conclui que a criação é uma manifestação da sabedoria de Deus, mas que a totalidade de suas obras permanece um mistério para o homem. Eclesiástico capítulo 16, dos versículos 16 ao 23. Não digas, eu me furtarei aos olhos de Deus. Quem se lembrará de mim no alto do céu? Não serei reconhecido no meio da multidão. Quem sou eu no meio de uma tal multidão de criaturas? Eis que o céu e o céu dos céus, o abismo, a terra inteira e tudo que encerram se abalarão quando ele aparecer. As montanhas, as colinas e os alicerces da terra tremerão de pavor quando Deus os olhar. No meio de tudo isso, o coração do homem é insensato. Deus, porém, conhece todos os corações. Quem é aquele que compreende os caminhos de Deus e a tempestade que escapa aos olhos do homem? Com efeito, a maior parte de suas obras está oculta. Quem anunciará? Quem poderá suportar os efeitos de sua justiça? Pois as sentenças divinas estão longe do pensamento de muitos, e o exame geral só se realizará no último dia. O homem de coração mesquinho só pensa em vaidade. O imprudente e extraviado só se ocupa de loucuras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.